A porta giratória travou com um bip agudo. Gustavo Ribeiro olhou para a jovem presa entre as barras de vidro com aquele sorriso de quem tinha poder. A garota usava camiseta desbotada, calça jeans surrada e mochila nas costas. Ele apertou o botão de liberação e caminhou até ela com passos lentos. Quando falou, sua voz ecoou pelo saguão. "Esse banco não é para você, mocinha. Pode ir embora." Gustavo Ribeiro tinha 42 anos e 8 anos de casa. Ele não era apenas o segurança daquela agência. Era o filtro, o guardião. Quem decidia quem merecia pisar naquele chão de mármore italiano. A agência ficava em um dos bairros mais nobres de São Paulo. Fachada de vidro espelhado, ar-condicionado gelado, poltronas de couro. Dentro, tudo cheirava a dinheiro novo. Toda manhã, Gustavo assumia sua posição na porta giratória, seu trono. Dali, observava tudo. Tênis de marca? Pode entrar. Relógio caro? Pode entrar. Roupa simples? Nem pensar. Gustavo tinha uma teoria. Você podia saber tudo sobre uma pessoa pelos sapatos. E ele nunca errava. Naquela terça-feira de março, o dia começou como qualquer outro. Tudo corria perfeitamente até 10h34, quando ela apareceu. Camila Novaes tinha 24 anos e estava no último ano de veterinária na USP. Naquela manhã, acordou atrasada. Tinha passado a noite estudando e o despertador não tocou. Pegou a primeira roupa do armário, jogou os livros na mochila e saiu. Precisava resolver um problema com o cartão bloqueado. Entrar, resolver, sair, 15 minutos no máximo. Camila estacionou a bicicleta e subiu os degraus. O sol de março estava forte. A mochila pesava nos ombros. Respirou fundo e empurrou a porta giratória. O alarme disparou. Bip, bip, bip. A porta travou. Camila ficou presa entre as barras de vidro. Algumas pessoas no saguão viraram a cabeça. Um casal de idosos parou de conversar. Então ele apareceu. Gustavo caminhou até ela com uma expressão de desdém. Apertou um botão e a porta destravou com um clique. "Sai daí", ele disse. Camila saiu da porta. Seus tênis velhos rangeram no chão polido. Tentou sorrir. "Desculpa, acho que foi o celular que..." "Não foi o celular", Gustavo interrompeu. Cruzou os braços e a olhou de cima a baixo. "Esse banco não é para você." "Como assim?" "Esse é um banco para clientes de alto padrão. Tem uma agência na Avenida São João que aceita qualquer um." As palavras caíram como pedras. Camila sentiu o rosto esquentar. Ao redor, as pessoas fingiam não ouvir. Uma funcionária desviou o olhar. "Eu tenho conta aqui", Camila disse, mantendo a voz firme. "Só vim resolver um problema com o cartão." Gustavo soltou uma risada. "Claro que tem!" Olhou para a mochila surrada, para a camiseta desbotada. "Eu trabalho aqui há 8 anos. Conheço todos os clientes. Nunca vi você. Eu uso o caixa eletrônico, mas hoje você vai dar meia volta e sair." Apontou para a rua. "Não me obrigue a chamar a segurança de verdade." "Você é a segurança", Camila respondeu e se arrependeu. A expressão de Gustavo endureceu. Ele deu um passo à frente. "Olha só, a mocinha tem boca." Virou o rosto para o saguão. Mais uma que acha que pode entrar em qualquer lugar. Algumas pessoas riram, baixinho, mas riram. Camila sentiu as lágrimas queimando. Não, ela não ia chorar ali. Respirou fundo e tentou passar por ele em direção às catracas. Gustavo bloqueou o caminho com o braço. "Eu não deixei você entrar. Eu sou cliente desse banco", Camila disse, e sua voz saiu mais alta. "Eu tenho direito de entrar." Foi quando o gerente apareceu. Vinícius Machado tinha 38 anos, cabelo penteado com gel, terno azul marinho impecável e gravata vermelha cara. Gerente há 3 anos, construiu sua reputação em cima de números, metas batidas, clientes premium satisfeitos. Ouviu a confusão do escritório e desceu as escadas. Quando chegou perto, já tinha avaliado. Garota mal vestida, segurança fazendo seu trabalho, nada que exigisse mais de 30 segundos.
Qual é o problema aqui? Perguntou sem real interesse. Gerente, essa moça está insistindo em entrar, mas claramente... Eu sou cliente! Camila quase gritou. Abriu a mochila com as mãos tremendo. Eu tenho cartão! Eu tenho conta! Vinícius olhou para ela com aquela expressão de gerente. Olhou para o relógio. 10h41. Tinha reunião às 11 horas. Senhorita, disse no tom reservado para clientes problemáticos. Esse é um banco corporativo. Trabalhamos com clientes de alto padrão, grandes investidores. Se você tem conta aqui, deve ser básica, correto? Camila encontrou o cartão e estendeu. Vinícius nem olhou. Sugiro que use os caixas eletrônicos ou o aplicativo. Nossa agência física é para atendimento personalizado de clientes especiais. Pausa. Sorriso frio. Tenho certeza que você entende. Eu não entendo, Camila disse. Voz falhando. Eu só queria e... Gustavo, Vinícius cortou. Acompanhe a senhorita até a saída. Gustavo colocou a mão pesada no ombro de Camila e a guiou para a porta. A humilhação estava feita. Camila atravessou o saguão de cabeça baixa, sentindo todos os olhares. O peso da vergonha, da injustiça. Na rua, o sol ainda estava forte. As pessoas passavam apressadas. Ninguém tinha visto nada. Para o mundo, aquilo não tinha acontecido. Mas para Camila, tudo tinha mudado. Ficou parada na calçada por um longo minuto, olhando para a fachada espelhada. Então pegou o celular e fez uma ligação. Pai, disse quando ele atendeu. Você pode vir me buscar? Gustavo voltou para seu posto com um sorriso de satisfação. Ajeitou o uniforme, passou a mão no cabelo e retomou sua posição na porta giratória. Mais um dia de trabalho bem feito. Mais uma intrusa expulsa. Ele olhou para o relógio na parede. 10h47. Ainda tinha o dia todo pela frente. Vinícius subiu as escadas de volta para seu escritório. Nem olhou para trás. Para ele, aquilo já estava resolvido. Mais um problema eliminado em menos de 5 minutos. Eficiência. Era disso que a diretoria gostava. O movimento na agência voltou ao normal. As conversas recomeçaram. O casal de idosos retomou o atendimento no caixa. A mulher de salto voltou para a ligação. Em 2 minutos, ninguém mais pensava na garota de mochila que tinha sido expulsa. Ninguém, exceto Márcia. Márcia tinha 52 anos e trabalhava como caixa há 17 anos. Ela viu tudo da sua cabine de vidro, viu a porta travar, viu Gustavo humilhar a menina, viu Vinícius apoiar o segurança sem nem questionar, e aquilo a incomodou. Não era a primeira vez. Márcia já tinha visto Gustavo expulsar outras pessoas, um senhor negro de roupa simples na semana passada. Uma mulher com 3 crianças no mês anterior. Um rapaz tatuado que só queria sacar dinheiro. Gustavo tinha um padrão. E Vinícius sempre apoiava. Mas dessa vez tinha sido diferente. Dessa vez tinha sido cruel. Márcia terminou de atender o cliente na sua frente e olhou discretamente para Gustavo. Ele conversava com outro segurança rindo, provavelmente contando a história da garota que tentou entrar. Às 11h15, Gustavo fez sua pausa para o café. Desceu para o subsolo, onde ficava a sala dos funcionários. 2 outros seguranças já estavam lá. Rodrigo, 28 anos, musculoso. E Jorge, 45 anos, barrigudo. E aí, Gustavo? Rodrigo disse. Ouvi dizer que teve confusão lá em cima. Gustavo pegou um café da máquina e sentou na cadeira de plástico. Confusão é modo de falar. Foi rápido. Ele deu um gole no café quente. Apareceu uma menina lá, toda largada, mochila velha, cara de quem nunca viu dinheiro na vida. Tentou entrar. Eu barrei. Jorge riu. E ela insistiu? Insistiu. Gustavo balançou a cabeça divertido. Disse que tinha conta. Imagina. Uma conta básica, provavelmente com R$ 50 no saldo, e ela achando que pode usar a agência física como se fosse cliente premium. E o gerente? Rodrigo perguntou. Vinícius desceu, deu aquela olhada dele e mandou ela embora na hora. Gustavo sorriu. Por isso que eu gosto de trabalhar com ele. O cara não fica com essa conversa mole de inclusão.
Ele sabe que banco de rico é pra gente rica. Os três riram. Mas ela não tinha documento? Jorge perguntou. Até tinha cartão, Gustavo admitiu. Mas e daí? Qualquer um pode ter um cartão básico. O que importa é o perfil. E o perfil dela era 0. Roupa feia, tênis furado, mochila surrada. Gente assim atrai assalto. Melhor nem deixar entrar. Rodrigo concordou com a cabeça. Verdade. Segurança não é só impedir ladrão, é impedir que ladrão seja atraído. Gustavo terminou o café e amassou o copinho descartável. Exatamente. E outra coisa. Gente pobre dentro de banco de rico afugenta cliente bom. O cliente premium vê uma mendigona sentada no sofá de couro e pensa, que banco é esse que deixa qualquer um entrar? Aí ele transfere o dinheiro para outro lugar. Faz sentido, Jorge disse. Claro que faz. Gustavo levantou e jogou o copinho no lixo. Eu tô aqui há 8 anos, não é à toa. Eu sei filtrar. Eu sei quem entra e quem não entra. E até hoje nunca errei. Ele não tinha como saber que havia errado justamente naquele dia. Enquanto isso, no escritório do segundo andar, Vinícius estava em reunião com 2 gerentes de outras agências. Videoconferência. Ele falava sobre as metas do trimestre, sobre novos investimentos, sobre estratégias de captação. A chave é manter o padrão, Vinícius dizia, ajeitando a gravata vermelha na câmera. Cliente premium quer exclusividade. Se a agência vira balcão de atendimento popular, a gente perde o diferencial. Um dos gerentes na tela concordou. Exato. A minha agência fica perto de uma universidade. Todo mês aparece estudante querendo abrir conta com R$10. Eu instruo minha equipe a direcionar esse público para o app. Agência física é só para quem realmente importa. Vinícius sorriu. Nós fazemos igual aqui. Inclusive, hoje de manhã tive que resolver uma situação dessas. Uma garota tentou entrar, mal vestida, sem perfil. Meu segurança já tinha barrado, mas ela insistiu. Eu desci, avaliei e mandei embora. 2 minutos. Problema resolvido. Eficiente, o outro gerente elogiou. A reunião continuou por mais 40 minutos. Números, gráficos, projeções. Vinícius estava focado. Ele tinha metas a bater, tinha bônus a receber, tinha carreira a construir. Uma garota mal vestida expulsa da agência era o menor dos seus problemas. Quando a reunião terminou, já era 12:00. Vinícius pegou o celular e pediu almoço pelo aplicativo. Comida japonesa. Sempre comida japonesa. Ele comia na própria sala, enquanto respondia e-mails. Lá embaixo, Gustavo voltou para seu posto. O sol do meio-dia entrava pelas portas de vidro e aquecia o saguão. O movimento diminuiu um pouco. Hora do almoço. A maioria dos clientes vinha de manhã cedo ou no meio da tarde. Gustavo aproveitou o momento mais calmo para checar o celular. Mensagens da esposa. Lista de compras para o supermercado. Ele respondeu rapidamente e voltou a prestar atenção na porta. Um homem de terno entrou. Gustavo acenou com a cabeça. Uma senhora elegante. Gustavo abriu a porta de vidro para ela com um sorriso. Um jovem executivo com pasta de couro. Gustavo cumprimentou. Boa tarde, senhor. Tudo funcionando perfeitamente. Às 14h30, Márcia aproveitou sua pausa e subiu até o segundo andar. Ela bateu na porta de vidro do escritório de Vinícius. Ele estava ao telefone. Fez sinal para ela esperar. Márcia ficou parada ali, nervosa, segurando a bolsa. Vinícius terminou a ligação e olhou para ela com expressão de impaciência. Sim, Márcia. Gerente, eu queria falar sobre o que aconteceu hoje de manhã. O que aconteceu? Ele não estava fingindo. Realmente não lembrava. A moça que foi expulsa da agência. Ah! Vinícius voltou a digitar no computador. E qual é o problema? Eu acho que foi injusto, Márcia disse, e imediatamente sentiu o peso das palavras. Vinícius parou de digitar e olhou para ela. Injusto? Ela tinha documentos. Ela disse que era cliente. E o Gustavo nem deixou ela. Márcia!
Vinícius interrompeu. Você trabalha aqui há quantos anos? 17. 17 anos. Então você deveria saber como as coisas funcionam. Ele se recostou na cadeira. Essa agência atende um público específico. A gente tem protocolos, a gente tem padrões. Se eu deixar qualquer pessoa entrar aqui, a gente vira um circo. Mas ela tinha perfil de cliente premium? Vinícius perguntou, erguendo uma sobrancelha. Ela parecia alguém que movimenta milhões, que tem investimentos, que precisa de atendimento personalizado? Márcia ficou em silêncio. Pois é, Vinícius continuou. Gustavo fez o trabalho dele. Eu avaliei a situação e tomei a decisão certa. Fim da história. Ele voltou a olhar para o computador. Você pode voltar para o seu posto. Márcia saiu do escritório com a sensação de derrota. Ela desceu as escadas devagar, voltou para sua cabine de vidro e retomou o atendimento. Mas a sensação ruim não passou. Aquela menina não merecia aquilo. Ninguém merecia. Enquanto isso, a 10 quarteirões dali, Camila esperava sentada em um banco de praça. Ela tinha parado de chorar fazia uns 20 minutos. O rosto ainda estava vermelho, os olhos inchados. Mas a vergonha tinha dado lugar a outra coisa. Raiva. Não raiva explosiva, raiva fria, calculada. Ela olhou para o celular. 14h52. Seu pai tinha dito que chegaria em 15 minutos. Camila pensou em tudo que tinha acontecido. A porta travando, o olhar de desdém do segurança, as risadas dos outros, o gerente a expulsando sem nem ouvir, a mão pesada no seu ombro, a caminhada de vergonha até a rua. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Amanhã seria diferente. Amanhã ela voltaria. Mas não sozinha. Um Mercedes preto parou na frente da praça. A porta traseira se abriu. Camila levantou, ajeitou a mochila e entrou no carro. Fernando Novaes olhou para a filha e imediatamente viu que algo estava errado. O que aconteceu? Camila olhou pela janela por alguns segundos antes de responder. Amanhã eu te mostro. Quarta-feira, 9h30 da manhã. Gustavo chegou ao banco 15 minutos antes do horário, como sempre. Guardou a mochila no armário do subsolo, vestiu o uniforme azul marinho, ajeitou o crachá e subiu para o saguão. Mais um dia de trabalho, mais um dia de controle. Ele não tinha pensado na garota desde ontem. Para ele, aquilo já tinha sido arquivado na gaveta de problemas resolvidos. Só mais uma tentativa frustrada de alguém que não pertencia àquele lugar. Vinícius também chegou cedo. Ele tinha reunião com a diretoria regional às 10 horas e precisava revisar os números antes. Subiu direto para o escritório, ligou o computador e mergulhou nas planilhas. A meta do mês estava quase batida. Mais alguns contratos e ele garantiria o bônus. O banco abriu às 10 horas em ponto. Os primeiros clientes começaram a entrar. Uma executiva de salto alto, um empresário careca com pasta de couro, um casal de meia-idade bem vestido. Gustavo cumprimentava cada um com aquele sorriso profissional que ele aperfeiçoou ao longo dos anos. Tudo normal, tudo sob controle. Até que, às 10h23, um Mercedes preto parou em frente à agência. Gustavo viu o carro pela porta de vidro, bonito, reluzente. Ele já esperava ver algum cliente importante sair. Talvez um investidor, talvez um empresário conhecido. A porta traseira se abriu. Camila desceu primeiro. Gustavo a reconheceu imediatamente. Mesma garota de ontem, mesma mochila, mesma roupa simples. Ele sentiu uma pontada de irritação. Ela tinha voltado? Depois de tudo? Algumas pessoas realmente não entendiam quando não eram bem-vindas. Mas então, um homem saiu do carro. Fernando Novaes tinha 58 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno cinza de corte impecável, sapatos italianos que brilhavam ao sol. Ele tinha 1,85 de altura e aquela postura que só décadas de autoridade conseguem construir. Não era arrogância, era presença. Ele fechou a porta do carro e caminhou ao lado da filha em direção à entrada do banco. Gustavo ficou tenso.
Ele não sabia quem era aquele homem, mas alguma coisa no seu instinto começou a gritar. Algo estava errado, muito errado. Camila e Fernando subiram os degraus de granito. Ela não olhou para Gustavo. Manteve os olhos fixos para a frente, o rosto neutro. Mas ele podia sentir. Ela estava diferente. Ontem ela tinha saído humilhada, de cabeça baixa. Hoje ela entrava com a cabeça erguida. Fernando foi o primeiro a empurrar a porta giratória. Ela não travou. Ele passou tranquilamente e esperou do outro lado. Camila entrou em seguida. A porta girou sem problemas. Nenhum alarme, nenhum bip. Ela atravessou e ficou ao lado do pai. Gustavo continuou parado no seu posto, observando. Ele devia fazer alguma coisa? Devia abordá-los? Aquele homem claramente era diferente. Tinha perfil de cliente premium, mas a garota, ela era a mesma de ontem. Fernando olhou ao redor do saguão com expressão tranquila. Então, seus olhos encontraram Gustavo e pararam ali. Você, Fernando disse. A voz era baixa, mas carregava peso. Venha aqui. Gustavo hesitou por 2 segundos, então caminhou até eles. Pois não, senhor. Você trabalha aqui há quanto tempo? 8 anos, senhor. Fernando assentiu devagar. 8 anos. Tempo suficiente para saber fazer o seu trabalho, imagino. Sim, senhor. Então me explica uma coisa. Fernando deu um passo à frente. Agora estava a menos de 1 metro de Gustavo. Por que você expulsou minha filha ontem? O saguão inteiro pareceu congelar. As conversas pararam. Os clientes viraram a cabeça. Márcia, na cabine de vidro, arregalou os olhos. Outro segurança, perto da saída dos fundos, ficou imóvel. Gustavo sentiu o sangue gelar nas veias. Filha. Aquele homem tinha dito, minha filha. Ele olhou para Camila. Ela o encarou pela primeira vez desde que entrou. Sem raiva, sem satisfação, apenas o observava. Senhor, houve um mal-entendido. Gustavo começou, a voz falhando. Mal-entendido? Fernando repetiu. Minha filha tentou entrar nesse banco ontem. Ela é cliente, ela tinha documentos. E você a impediu na porta, a humilhou na frente de todos e a expulsou. Isso é mal-entendido? Ela não parecia... Eu não sabia que... Não sabia o quê? A voz de Fernando subiu um tom. Não estava gritando. Mas todo mundo no saguão conseguia ouvir cada palavra. Não sabia que ela era minha filha? Ou não sabia que ela era gente que merece respeito? Gustavo abriu a boca, mas não saiu som. Fernando continuou. Você julgou minha filha pela roupa, pelos sapatos, pela mochila. Decidiu que ela não tinha direito de entrar porque não parecia cliente. É isso? Senhor, eu só estava fazendo meu trabalho. Seu trabalho, Fernando interrompeu, é garantir segurança, não julgar pessoas, não humilhar estudantes, não decidir quem merece ou não merece respeito baseado em aparência. Nesse momento, Vinícius apareceu no alto da escada. Ele tinha ouvido vozes alteradas e desceu para verificar. Quando chegou no térreo e viu Fernando Novaes no meio do saguão, o sangue fugiu do seu rosto. Ele conhecia aquele homem. Claro que conhecia. Fernando Novaes era desembargador. Mas não era só isso. Ele era um dos maiores investidores daquela agência. Tinha conta premium há mais de 15 anos. Movimentava milhões por mês. Aplicações, investimentos, títulos. Ele sozinho era responsável por quase 8% de todo o capital daquela unidade. Vinícius desceu os últimos degraus quase tropeçando. Doutor Fernando, ele disse, forçando um sorriso. Que surpresa vê-lo por aqui. Aconteceu algum problema? Fernando se virou lentamente para ele. Vinícius Machado, não é? Sim, senhor. Sou o gerente desta... Eu sei quem você é. Fernando deu 2 passos em direção a ele. Você estava aqui ontem quando minha filha foi expulsa? Vinícius sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Houve uma situação, mas você estava ou não estava? Estava, mas senhor, eu não sabia que... Você viu minha filha ser humilhada na porta do banco.
Fernando não estava perguntando, estava afirmando. Você viu seu segurança a tratar com desrespeito. E o que você fez? Vinícius tentou pensar em uma resposta. Qualquer resposta. Senhor, houve um mal-entendido. A senhorita não se identificou como... A senhorita não precisa se identificar como filha de ninguém para ser tratada com dignidade. A voz de Fernando saiu cortante como lâmina. Ela é uma cliente. Isso deveria ser suficiente. O senhor tem razão, Vinícius disse rapidamente. Total razão. Foi um erro grave. Eu vou tomar providências imediatas. Não precisa, Fernando interrompeu. Ele tirou a carteira do bolso interno do paletó, abriu e pegou um cartão. Seu cartão de cliente premium. Segurou o cartão entre os dedos por alguns segundos, olhando para ele. Então, estendeu para Vinícius. Eu vim aqui fazer uma coisa só. Encerrar minha conta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém respirava. Ninguém se mexia. Vinícius pegou o cartão com as mãos tremendo. Senhor, por favor, vamos conversar no meu escritório. Tenho certeza que podemos... Não há nada para conversar, Fernando disse. Eu não faço negócios com instituições que tratam as pessoas como lixo baseado em aparência. Você tem até o fim do dia para processar o encerramento de todas as minhas contas, todos os meus investimentos, todos os meus títulos. Eu quero tudo transferido para outro banco. Doutor Fernando, por favor. Vinícius estava quase implorando agora. O senhor é um dos nossos clientes mais importantes. Não podemos perder. Já perdeu. Fernando virou as costas para ele e olhou para Camila. Vamos, filha. Camila assentiu. Ela olhou para Gustavo uma última vez. Ele estava pálido, suando, parado ali como uma estátua. Então ela olhou para Vinícius, que segurava o cartão como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ela não disse nada. Não precisava. Fernando e Camila caminharam em direção à saída. A porta giratória girou suavemente. Eles saíram. O Mercedes ainda estava estacionado na frente. Entraram no carro. A porta fechou. O motor ligou. O carro se afastou. E dentro do banco, a catástrofe estava apenas começando. Vinícius ficou parado no saguão, segurando o cartão premium de Fernando Novaes. Ao redor, os cochichos começaram. Todo mundo tinha visto. Volta para o seu posto, disse a Gustavo, a voz estrangulada. Gustavo obedeceu com as pernas bambas. Sentiu os olhares de todos. Sabiam. Vinícius subiu as escadas e fechou a porta do escritório. Colocou o cartão sobre a mesa e abriu o sistema do banco. Cliente desde 2009. Categoria Premium Diamante. Total sob gestão, R$16.447.000, 16 milhões de reais, 16 milhões que iam sair da agência. Ele fechou os olhos. Ontem ele tinha visto a discussão, ouvido Gustavo dizer que a garota não pertencia ali. E o que fez? Apoiou. Mandou ela embora sem verificar. O telefone tocou. Era Cláudio Mendes, gerente regional. Você pode me explicar o que diabos aconteceu aí? Senhor, houve um incidente. Fernando Novaes ligou para a diretoria. Desembargador Fernando Novaes, um dos nossos maiores investidores. Quer encerrar todas as contas, todas. Eu sei, senhor. Quanto ele tem sob gestão? 16 milhões. Silêncio. Então, 16 milhões saindo num dia. Você sabe o que isso faz com sua carreira? Eu vou resolver. Ele não quer falar com você. Quer o encerramento concluído até às 18 horas. E quer relatório completo. Pausa. Estou indo aí. Chego em 1 hora. A ligação caiu. Vinícius ligou para o RH. Preciso do histórico completo do Gustavo Ribeiro. Agora! Enquanto esperava, abriu o relatório de reclamações. Procurou por Gustavo. 7 reclamações. 7 pessoas que ele tinha julgado, constrangido, impedido. E Vinícius nunca tinha feito nada. O e-mail do RH chegou. 3 advertências verbais. Nenhuma formal.
Nada que importasse, porque Vinícius sempre protegeu Gustavo, sempre fechou os olhos. Ele está mantendo o padrão. Que padrão? Julgar pela roupa? Humilhar gente humilde? O telefone tocou de novo. Luciana do Jurídico. Fernando Novaes está movendo processo por discriminação. Ele quer investigação formal, pública. Isso era pior, muito pior. Vinícius desceu as escadas. Gustavo, vem comigo. Levou o segurança para uma sala de reuniões. Fechou a porta. Senta. Gustavo sentou, pálido. Você tem ideia do que fez? Gerente, eu não sabia que ela era... Filha de quem? Você só trata bem quem é filho de gente importante? Gustavo não respondeu. Fernando Novaes tem 16 milhões investidos aqui. Tinha. Agora vai tirar tudo. Por sua causa. Eu posso pedir desculpas. Ele moveu processo por discriminação. Vinícius respirou fundo. E você já fez isso antes. 7 reclamações, Gustavo. 7 pessoas que você tratou como lixo. Eu estava fazendo o meu trabalho. Eu nunca disse para humilhar ninguém. Vinícius bateu a mão na mesa. Nunca. Silêncio. O gerente regional está vindo. Quando chegar, você será demitido. Acabou. Gerente, por favor, eu tenho família. A garota que você expulsou também tem. Ela tem vida, dignidade, direitos. Mas você não pensou nisso. Gustavo baixou a cabeça. Fica aqui. Espera o Cláudio. Vinícius saiu. No saguão, Márcia se aproximou. Eu tentei te avisar ontem, mas você não quis ouvir. Vinícius olhou para ela, sem resposta. Ela estava certa. Ele tinha sabido que estava errado. Mas escolheu não fazer nada. Escolheu proteger Gustavo. E agora pagava o preço. 11h47, Cláudio Mendes chegou. Baixo, careca, de óculos. Subiu com Vinícius para o escritório. A reunião durou 17 minutos. Depois desceram até a sala onde Gustavo esperava. Cláudio entrou e disse apenas 3 palavras. Você está demitido. Gustavo ficou sentado na cadeira, incapaz de se mexer. As palavras ecoavam na sua cabeça. Demitido. Depois de 8 anos. 8 anos de dedicação, de chegar cedo, de fazer exatamente o que achava que deveria fazer. Senhor, por favor, ele começou. Cláudio levantou a mão, cortando qualquer tentativa de defesa. Você vai assinar sua rescisão agora. Tem 30 minutos para recolher seus pertences e sair. Segurança vai te acompanhar até a saída. Mas eu tenho direito a demissão por justa causa, Cláudio disse, a voz seca. Conduta inadequada, discriminação, prejuízo à imagem da instituição. Está tudo documentado. Você não tem direito a nada além do saldo de salário. Gustavo sentiu o mundo desabar. Justa causa. Isso significava sem aviso prévio, sem multa do FGTS, sem seguro-desemprego. Nada. Depois de 8 anos, ele ia sair com as mãos vazias. Senhor, eu tenho contas, financiamento de carro, a prestação do apartamento. Deveria ter pensado nisso antes de humilhar uma cliente, Cláudio disse. Virou-se para Vinícius. Providencia a rescisão. Quero ele fora daqui em meia hora. Cláudio saiu da sala. Vinícius ficou parado por um momento, olhando para Gustavo. Não havia satisfação nos seus olhos, apenas cansaço. Vem, Vinícius disse. Gustavo seguiu até o RH em silêncio. Assinou os papéis com as mãos tremendo. Cada assinatura parecia pesar 1 tonelada. Quando terminou, desceu para o subsolo buscar suas coisas no armário. A foto da família colada na porta. A garrafa de água, o desodorante extra, o casaco velho. Ele jogou tudo numa sacola plástica enquanto 2 seguranças esperavam na porta. Colegas, pessoas com quem ele trabalhava há anos. Agora estavam ali para garantir que ele não causasse problemas. Quando subiu de volta, o saguão estava em silêncio. Todo mundo parou de trabalhar. Todo mundo olhava. Márcia, na cabine de vidro, desviou os olhos. Outros funcionários fingiam estar ocupados, mas ele sabia. Todos estavam vendo o segurança arrogante sendo expulso do próprio banco. Gustavo atravessou o saguão que ele patrulhou por 8 anos.
Passou pela porta giratória que ele controlou como seu território pessoal. Desceu os degraus de granito e pisou na calçada. Os seguranças fecharam a porta atrás dele, e foi isso. Gustavo ficou parado na calçada, segurando a sacola plástica, sentindo o sol quente nas costas. As pessoas passavam apressadas. Ninguém olhava para ele. Ninguém sabia. Para o mundo, ele era só mais um homem de uniforme parado na rua. Mas para ele, tudo tinha acabado. Pegou o celular e ligou para a esposa. Eu preciso que você venha me buscar. Agora? Você não está trabalhando? Não mais. Enquanto Gustavo esperava na calçada, dentro do banco a tempestade continuava. Cláudio subiu com Vinícius para o escritório de vidro. Fechou a porta, sentou na cadeira de visitante e olhou para o gerente. Senta, ele disse. Vinícius sentou. Sabia o que vinha. 16 milhões saindo da agência. Cláudio começou. Processo por discriminação. Investigação que vai expor cada erro que essa unidade cometeu nos últimos anos. Tudo isso aconteceu sob sua gestão. Eu sei. Você sabe? Cláudio se inclinou para frente. Você realmente sabe? Porque pelo que eu entendi, você estava lá quando a menina foi expulsa. Você viu e você apoiou o segurança. Vinícius não respondeu. Não tinha o que dizer. 7 reclamações contra o Gustavo. Cláudio continuou. 7 e nenhuma medida disciplinar real. Você protegeu ele. Por quê? Eu achei que ele estava fazendo o trabalho dele. O trabalho dele? Cláudio soltou uma risada amarga. O trabalho dele era julgar pessoas pela roupa? Era isso? Eu queria manter o padrão da agência. Padrão. Cláudio bateu a mão na mesa. Que padrão, Vinícius? Discriminação não é padrão. É crime. Silêncio pesado. A diretoria vai decidir o seu futuro, Cláudio disse levantando. Mas te adianto, você não fica como gerente aqui. Não depois disso. Pode ser rebaixamento, pode ser transferência, pode ser demissão. Depende do quanto você cooperar com a investigação. Vinícius sentiu o estômago afundar. 3 anos de trabalho. Promoção que ele batalhou tanto para conseguir. Salário, bônus, status. Tudo por água abaixo. Enquanto isso, Cláudio continuou. Você vai processar o encerramento das contas do Fernando Novaes, pessoalmente, e vai garantir que seja feito com o máximo de respeito e eficiência. É a última coisa que você pode fazer para tentar minimizar o estrago. Cláudio saiu. A porta de vidro fechou com um clique suave. Vinícius ficou sozinho no escritório. Olhou pela janela para o saguão lá embaixo. Tudo parecia normal. Clientes sendo atendidos, funcionários trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha mudado. Ele abriu o sistema e começou a processar o encerramento das contas de Fernando Novaes. Cada clique do mouse parecia mais pesado que o anterior. Conta corrente, encerrada, investimentos, transferidos, títulos, resgatados, 16.447.000 reais. Saindo, por causa de uma decisão estúpida, por causa de arrogância, por causa de preconceito. O telefone tocou. Vinícius atendeu. Aqui é da controladoria, uma voz feminina disse. Precisamos dos relatórios de reclamações dos últimos 12 meses e de todos os registros de câmera de segurança do dia de ontem. Vou providenciar. E Vinícius, o diretor quer falar com você amanhã, às 9 horas, na sede. A ligação caiu. Vinícius colocou o rosto nas mãos. Amanhã, sede, diretor. Ele sabia o que isso significava. Lá embaixo, Márcia terminou de atender o último cliente da sua fila e aproveitou para ir ao banheiro. Trancou a porta e finalmente deixou as lágrimas caírem. Ela tinha tentado avisar, tinha tentado fazer a coisa certa, mas ninguém escutou. E agora 2 pessoas tinham perdido tudo por causa de orgulho e preconceito. Quando voltou para o saguão, viu um segurança novo sendo apresentado. Jovem, magro, de óculos. Ele cumprimentava cada funcionário com um sorriso tímido.
Este é o Carlos, a supervisora de RH dizia. Ele vai cobrir o turno do Gustavo enquanto procuramos um substituto permanente. Carlos acenou para a Márcia. Ela acenou de volta. Um novo segurança, como se fosse fácil assim. Trocar uma pessoa por outra e seguir em frente. Mas o estrago já estava feito. Às 17h, Vinícius terminou de processar todo o encerramento. Enviou a confirmação para o e-mail de Fernando Novaes. Junto, escreveu uma mensagem curta. Doutor Fernando, todas as suas contas foram encerradas conforme solicitado. Os valores foram transferidos. Gostaria de expressar meus sinceros pedidos de desculpas pelo ocorrido. O responsável foi demitido e estamos implementando novos protocolos de atendimento. Lamento profundamente. Ele clicou em enviar e fechou o computador. Não haveria resposta. Ele sabia disso. Vinícius desceu as escadas, atravessou o saguão e saiu pela porta dos fundos. Não tinha coragem de sair pela frente, não hoje. No estacionamento entrou no carro e ficou sentado por longos minutos. O sol já estava descendo, o céu ficando alaranjado. Ele pegou o celular e abriu o LinkedIn. Começou a atualizar o perfil. Nunca se sabe quando vai precisar procurar emprego. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Camila estava em casa estudando para a prova de amanhã. O celular dela vibrou. Uma notificação. Ela abriu. Encerramento de conta processado com sucesso. Valores transferidos. Ela olhou para a tela por alguns segundos. Então colocou o celular de lado e voltou para o livro de veterinária. Não havia satisfação. Não havia alegria. Ela não queria destruir a vida de ninguém. Só queria respeito. Mas às vezes, o respeito tem um preço. E hoje, 2 pessoas pagaram esse preço. 3 semanas depois. Gustavo estava sentado na sala de espera de uma pequena empresa de segurança no Tatuapé. A cadeira de plástico rangia toda vez que ele se mexia. O ar-condicionado não funcionava direito e o calor deixava sua camisa grudada nas costas. Era a 5ª entrevista em 2 semanas. As primeiras 4 tinham sido humilhantes. Em todas elas, chegava o momento da pergunta fatal. Por que você saiu do emprego anterior? Demissão por justa causa. Essa informação estava nos registros. Não tinha como esconder. E toda vez que ele tentava explicar, via a expressão mudar no rosto do entrevistador. Interesse virando desconfiança. Consideração virando rejeição. A gente vai avaliar seu perfil e entra em contato. Nunca entravam. Gustavo olhou para o celular. 3 mensagens da esposa, conta de luz atrasada, supermercado no cartão de crédito, prestação do carro vencendo. Ele não tinha como responder, não tinha o que dizer. O salário da demissão tinha durado 2 semanas. Agora eles viviam do salário dela como auxiliar administrativa, R$ 1.400 por mês, para pagar aluguel, contas, comida, escola das crianças. Impossível. Gustavo Ribeiro. Ele levantou. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, expressão cansada. A gerente de RH. Pode vir. Gustavo entrou numa sala pequena sem janelas. Sentou-se na cadeira que ela indicou. Seu currículo é bom, ela começou. 8 anos de experiência, isso é raro. A maioria dos candidatos fica pulando de emprego em emprego. Ela olhou para ele por cima dos óculos. Mas tem uma coisa aqui que me preocupa. Sua última saída foi por justa causa. Pode me explicar o que aconteceu? Gustavo respirou fundo. Tinha ensaiado essa resposta 100 vezes na frente do espelho. Houve um mal-entendido com uma cliente. Eu segui o protocolo que sempre segui, mas dessa vez a situação foi interpretada de forma diferente. A gerência decidiu pela demissão. Que tipo de mal-entendido? Eu impedi a entrada de uma pessoa que não parecia ter perfil para aquele banco. Descobri depois que ela era filha de um cliente importante. A mulher anotou algo no papel. E você acha que foi injusto? Gustavo quase disse que sim. Quase. Mas então se lembrou da expressão de Camila quando ela saiu do banco naquele dia.
lembrou dos olhos dela, da humilhação, da dor. Não, ele disse baixinho, não foi injusto. Eu errei. Eu julguei a pessoa errada pelo motivo errado. A mulher parou de escrever e olhou para ele. Eu achava que estava fazendo o meu trabalho, Gustavo continuou. Mas a verdade é que eu estava sendo preconceituoso. Estava decidindo quem merecia respeito baseado em aparência, e isso foi errado. Silêncio. A gente vai avaliar e entra em contato, ela disse finalmente. Gustavo assentiu, levantou e saiu. Sabia que não ia receber ligação. Sabia como funcionava. Do lado de fora, o sol de abril estava forte. Ele caminhou até o ponto de ônibus e esperou. Não tinha dinheiro para Uber, nem para metrô todos os dias. Agora ele calculava cada real. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Gustavo, aqui é do Jornal da Tarde. A gente está fazendo uma matéria sobre discriminação em bancos e conseguimos seu contato. Você gostaria de dar uma entrevista? Gustavo sentiu o estômago revirar. Não tenho interesse. Mas ele desligou. A história tinha vazado. Alguém no banco tinha contado para a imprensa. Agora ia ficar pior. Muito pior. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vinícius estava sentado numa sala de reuniões na sede do banco. Na mesa, 5 pessoas. O diretor regional, 2 advogados, a gerente de compliance e a diretora de RH. Vinícius, o diretor começou, você entende a gravidade da situação? Sim, senhor. 7 reclamações. 7. E nenhuma ação disciplinar efetiva. Você protegeu um funcionário que estava claramente agindo de forma discriminatória. O diretor folheou um relatório grosso. E quando teve a oportunidade de corrigir o erro, você escolheu apoiá-lo, na frente de testemunhas. Foi um erro de julgamento. Foi negligência, um dos advogados corrigiu. E agora o banco está respondendo um processo. Fernando Novaes não quer acordo. Ele quer investigação pública. Quer que todos saibam o que aconteceu aqui. Vinícius engoliu seco. A diretora de RH abriu uma pasta. Nós avaliamos 3 opções. Primeira, demissão por justa causa, como foi feito com o segurança. Segunda, rebaixamento de cargo com transferência para uma agência menor. Terceira, desligamento consensual com 3 meses de aviso. A diretoria optou pela segunda opção, o diretor disse. Você vai ser transferido para uma agência em Mauá, cargo de supervisor de atendimento, redução salarial de 40%, e vai participar de treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão. Vinícius sentiu o mundo desabar. Mauá, uma agência pequena, supervisor de atendimento. Ele tinha sido gerente, tinha tido uma equipe de 30 pessoas, tinha tido status. Quando é a transferência? Segunda-feira que vem. 5 dias. Ele tinha 5 dias para arrumar suas coisas, avisar a família, se mudar. E Vinícius, o diretor disse, se inclinando para frente, se houver mais uma reclamação, mais um erro, mais qualquer coisa, você está fora. Entendido? Entendido. A reunião terminou. Vinícius saiu da sede com as pernas bambas. No estacionamento, entrou no carro e ficou sentado por longos minutos. Então, ligou para a esposa. Amor, preciso te contar uma coisa. Enquanto Gustavo e Vinícius lidavam com as consequências, Camila estava na faculdade de veterinária, terminando sua última prova do semestre. Ela entregou a folha de respostas, pegou a mochila e saiu da sala. No corredor, 3 amigas a esperavam. E aí, como foi? Acho que foi bem, Camila disse, sorrindo. Vamos comemorar? Sorvete? Vamos. Elas desceram as escadas conversando, rindo. Para elas, era só mais um dia, mais uma prova terminada, mais um semestre caminhando para o fim. Mas para Camila, aquelas últimas 3 semanas tinham sido diferentes. Ela tinha visto o peso das suas decisões, tinha visto 2 homens perderem tudo, e isso a incomodava.
Não se arrependia. Eles tinham feito escolhas, tinham agido com preconceito, com arrogância, com crueldade. As consequências eram justas, mas ainda assim, ela não sentia vitória. Só uma tristeza silenciosa por ter que chegar até aquele ponto para ser tratada com dignidade. Camila, tá tudo bem? Uma das amigas perguntou. Tô sim, só cansada. Elas saíram da faculdade e caminharam até a sorveteria da esquina. Camila pediu um sorvete de morango. Sentou numa mesinha de plástico na calçada. O sol estava se pondo e o céu ficando rosa. O celular vibrou. Mensagem do pai. Filha, o banco implementou novo código de conduta, treinamento obrigatório para todos os funcionários sobre atendimento respeitoso. Seu caso serviu para mudar alguma coisa. Camila leu a mensagem 2 vezes. Então, digitou de volta. Que bom, pai. Era só isso que eu queria desde o começo. Ela colocou o celular no bolso e voltou a conversar com as amigas. A vida continuava. Para ela, para Gustavo, para Vinícius. Todos seguindo em frente, carregando as marcas do que aconteceu. E em algum lugar dessa história havia uma lição que poucos aprendem antes de pagar o preço. Respeito não tem a ver com conta bancária, com sobrenome, com carro ou roupa. Respeito é o mínimo que um ser humano deve a outro. E quando esse mínimo é negado, as consequências podem ser devastadoras. 6 meses depois, Gustavo entrou no pequeno mercado do bairro vestindo o uniforme azul claro de segurança. Era diferente do antigo, mais simples, mais leve. Ele cumprimentou seu João, o dono, e assumiu seu posto perto da entrada. O salário era metade do que ele ganhava no banco. As contas apertavam todo mês. Ele e a esposa tinham tido que se mudar para um apartamento menor, vender o carro, cortar gastos, reaprender a viver. Mas algo tinha mudado nele. Bom dia, ele disse para uma senhora que entrava com sacolas de pano. Ela sorriu surpresa. Seguranças de mercado raramente cumprimentavam. Bom dia, meu filho. Durante a manhã, Gustavo ajudou um senhor de bengala a carregar as compras até o carro. Indicou o correto para uma mãe com 3 crianças. Sorriu para um menino que acenou para ele. Pequenas coisas, mas importantes. Na hora do almoço, sentou no banco da praça em frente ao mercado. Abriu a marmita que a esposa tinha preparado. Arroz, feijão, ovo frito, comida simples, boa. O celular tocou. Número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez aceitar. Alô? Gustavo, aqui é a Regina, da entrevista de março, lembra? Ele lembrou. A gerente de RH que ele tinha sido honesto sobre seu erro. Lembro, sim. Uma vaga abriu aqui. Não é segurança bancário, é segurança patrimonial de um condomínio. Salário melhor que mercado, bons benefícios. Você ainda está interessado? Gustavo sentiu o coração acelerar. Estou sim. Você foi o único candidato que admitiu ter errado. Isso me impressionou. A gente precisa de gente que aprende com os erros, não de gente que fica se justificando. Quando eu começo? Semana que vem. Vou te mandar os detalhes por e-mail. Quando desligou, Gustavo ficou olhando para o celular por um longo minuto. Então mandou mensagem para a esposa. Consegui um emprego melhor. A gente vai ficar bem. Do outro lado da cidade, Vinícius estava na pequena agência de Mauá atendendo um senhor de chapéu de palha que queria abrir uma poupança. Ele explicou as opções com paciência, sem pressa, sem arrogância. 6 meses como supervisor tinham sido humilhantes no começo. Ele que mandava em 30 pessoas, agora recebia ordens. Ele que tinha escritório de vidro, agora dividia uma mesa com outros 2 supervisores. Mas algo tinha mudado. Muito obrigado, moço, o senhor disse. Você explica bem. Não fica com essa cara de quem está fazendo favor. Vinícius sorriu. Estou aqui para isso, senhor. Quando o cliente saiu, a gerente da agência se aproximou dele. Vinícius recebia um e-mail da regional. Eles estão satisfeitos com seu trabalho aqui. Índice de reclamação 0. Satisfação dos clientes em alta.
Ela fez uma pausa. Tem uma vaga de gerente abrindo em Santo André. Não é a mesma posição que você tinha, mas é um passo à frente. Você quer que eu te indique? Vinícius olhou para ela. Meses atrás, ele teria aceitado na hora. Teria visto como reconhecimento, como vitória. Agora ele pensou diferente. Eu quero sim, mas só se eu estiver pronto de verdade. Não quero voltar a ser o gerente que eu era. Você não é mais aquele gerente, ela disse. Isso é óbvio. À noite, quando Vinícius voltou para casa, a esposa o esperava com o jantar pronto. Como foi o dia? Bom, tem uma oportunidade de promoção. Que ótimo. Mas eu preciso ter certeza que aprendi a lição. Ele olhou para ela. Eu destruí a carreira de um homem porque protegi o preconceito dele e quase destruí a minha também. Você aprendeu, ela disse pegando na mão dele. Eu vejo. Todo dia você volta diferente. Enquanto isso, Camila estava na formatura de fim de ano da faculdade. Ela usava um vestido simples, o mesmo que tinha usado no banco naquele dia. Não por provocação, mas porque era confortável, porque ela gostava dele. Fernando estava na plateia sorrindo orgulhoso. Quando chamaram seu nome, Camila subiu no palco e recebeu o certificado. Aplausos encheram o auditório. Ela olhou para a plateia, para os colegas, para os professores, e pensou naquele dia, 6 meses atrás. Ela poderia ter deixado para lá. Poderia ter engolido a humilhação e seguido em frente. Muita gente fazia isso. Todo dia. Engolia desrespeito, baixava a cabeça, fingia que não doía. Mas ela não fez isso. E por causa disso, um banco inteiro mudou seus protocolos. Funcionários foram treinados. Um código de conduta foi reescrito. Não apagava o que aconteceu. Não apagava a dor. Mas significava que talvez, só talvez, a próxima pessoa não passasse pelo que ela passou. Depois da cerimônia, Fernando a abraçou. Estou orgulhoso de você, filha, não só pela formatura, mas por ter se mantido firme. Eu só queria respeito, pai, e você conseguiu. Mas mais que isso, você mudou alguma coisa. Camila sorriu. Espero que sim. Eles saíram do auditório juntos. O céu estava estrelado, a noite estava fresca, e pela primeira vez em meses, Camila sentiu que tinha fechado aquele capítulo, não com raiva, não com vingança, mas com a certeza de que tinha feito o que era certo. E às vezes, fazer o que é certo dói. Custa caro, tem consequências, mas no fim, é a única coisa que nos permite olhar no espelho e reconhecer quem somos. Gustavo aprendeu que julgar pela aparência destrói vidas, a dele incluída. Vinícius aprendeu que fechar os olhos para a injustiça é ser cúmplice dela. E Camila já sabia desde o começo que respeito não se pede, se exige, e que dignidade não é privilégio de alguns, é direito de todos. Respeito não é luxo, é mínimo. Hoje vimos como um não arrogante destrói carreiras e como um basta muda protocolos. E você, já foi julgado pela aparência ou viu isso acontecer? Conte nos comentários. Sua história pode abrir olhos aqui. Se essa mensagem te tocou, deixa o like agora e compartilhe com quem precisa ouvir. Bora fortalecer essa comunidade. Comenta respeito é direito, para eu saber que você ficou até o fim. Seu apoio mantém o canal vivo e leva histórias como a da Camila mais longe.